Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho do processo de abertura de capital de uma empresa, que é chamado de underwriting, e esse IPO aqui que significa Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial. Por que que é importante que você aprenda isso nesse curso? Porque o IPO, muitas vezes, quando ele ocorre, pode ser uma ótima oportunidade para você comprar ações de uma determinada empresa. Recentemente, um pouquinho atrás, alguns meses antes de eu estar gravando esse vídeo aqui, nós tivemos a abertura de capital de uma empresa chamada Intelbras. E para quem gosta, para quem conhece essa empresa, uma empresa de tecnologia, quem vê os balanços dela lá, pode ser que naquele momento era um bom momento para fazer uma compra de uma ação dessa empresa. Ela nunca tinha sido negociada em bolsa, ou seja, vai começar com um determinado preço, não existe ainda suporte, não existe resistência, o preço ele simplesmente fica livre para caminhar tanto para cima quanto para baixo. Então esse processo de abertura de capital de uma empresa é interessante que vocês saibam, e é interessante entender muito bem como que funciona esse IPO, até para você conseguir fazer a reserva das suas ações quando estiver ocorrendo um IPO. Muitas vezes vai ocorrer essa abertura de capital e você nem fica sabendo, você não consegue reservar suas ações, e aí nesse momento você perde, você só vai conseguir comprar ela quando ela começar já a ser negociada lá na bolsa. Vou fazer esse desenho aqui no canto, vou pegar uma tinta aqui, deixa eu pegar um slide. Tela branca. Vamos utilizar uma tela branca aqui para eu explicar para vocês como que funciona. Aqui tem um exemplo da empresa, tá? Parece uma casinha aqui, mas isso daqui é uma empresa. Vamos colocar aqui, ficou pior ainda, né? Parece uma casa, mas é empresa. Beleza, vamos colocar aqui empresa. E essa empresa aqui, ela ainda é uma sociedade anônima fechada. Ela está querendo abrir o capital dela, porque ela quer captar recursos basicamente para começar a aumentar a sua produtividade. O que essa empresa vai fazer? O primeiro passo dessa empresa é procurar uma instituição financeira. Ela vai procurar um banco. Para quê? Porque esse banco aqui ele vai poder fazer a oferta pública inicial. Não tem como essa empresa ter acesso ao mercado sem ter um intermediador aqui, que nesse caso aqui é um banco, uma corretora. Tá, instituição financeira, sempre que eu falo instituição financeira, eu estou me referindo a bancos e corretoras de maneira geral. Então a empresa vai lá e procura esse banco aqui. Feito isso, o banco ele vai lá, vai oferecer as garantias para a empresa, para a gente aqui não importa isso, tá, dessas garantias. E aí o banco ele vai lá e começa a fazer ligações. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu sei que o William, ele investe já aqui comigo, tá? Ele tem a conta aqui na minha corretora. Vou ligar para ele e aí eu vou perguntar para ele quantos reais ele pagaria pela ação dessa empresa. Aí liga lá para mim. Aí eu pego e falo assim, olha, eu quero participar sim dessa oferta pública inicial dessa empresa e tá, eu vou pagar 20 reais, tá? Por ação. Aí o banco vai falar, beleza, William, só que assim, você disse que você paga 20, não significa que vai ser esse preço de 20. Eu não, tudo bem, eu entendo como que funciona esse processo. Aí ele liga para outra pessoa, a outra pessoa fala que paga 17, aí liga para outra pessoa, a outra pessoa fala que paga 18, aí liga para outra pessoa fala que paga 5, e uma outra aqui fala que paga 40 reais. Esse aqui está rasgando dinheiro. Aí o que acontece? Feito isso daqui, esse processo aqui de construção do preço de uma ação, ele é chamado de processo de book building, né? Building, né? Para no português, building, book building. Por que que ele é chamado dessa maneira? Ó, construindo o livro, você está construindo o preço, o livro de preços dessa ação. Isso daqui também, esse processo aqui, não é muito importante que você saiba. O que é mais importante você saber aí para o seu dia a dia, na hora que você começar a investir, é que quando essa empresa for abrir o capital dela, ela vai contratar essa instituição financeira e várias pessoas que trabalham em várias outras instituições financeiras, que são os distribuidores, eles vão ligar para vocês, vão mandar e-mail para vocês. Alguma forma, esse assessor vai ter que chegar até você para perguntar se você quer ou não quer participar dessa oferta pública inicial. E aí você aceitando participar, você vai dizer o preço que você está querendo pagar por essa ação. Depois vai existir um preço médio aqui, vai fazer a média de todo mundo. Aí digamos, a média ficou em 15 reais, tá? Estou chutando aqui.
Aí você vai decidir se você continua na oferta ou não. Ó, eu queria pagar 20, o preço médio ficou 15, ótimo, maravilha, eu vou continuar nessa oferta aí, eu vou comprar as ações dessa empresa. E aí, feito isso, essa ação ela vai ser negociada pela primeira vez. E aí, por isso que aqui é chamado de mercado primário. É a primeira vez que as ações estão sendo negociadas, é a primeira vez que ela está sendo ofertada ao público, ó, oferta pública inicial. E aí, nessa primeira vez, de fato, entra recursos para a companhia. Aqui entra dinheiro para a empresa. Então, esse dinheiro que o banco consegue aqui no mercado primário, vendendo essas ações pela primeira vez, entra como caixa para a empresa. Feito isso, beleza, você fez isso, depois de um tempo você decide vender sua ação. Você não vai mais vender no mercado primário, aí sim entra o mercado de bolsa de valores, que recebe o nome de mercado secundário. Tá? Então aqui você pode escrever também, ó, que é igual ao mercado secundário. E aí você vende a sua ação aqui para outra pessoa, você nem sabe para quem que você está vendendo ela. Beleza? Então, feito isso, você consegue entender qual que é a logística de quando uma empresa vai abrir o capital na bolsa. E muitas vezes, quando você coloca a sua ordem aqui para comprar, digamos que você queria comprar 1.000 ações ao preço de 15 reais, né, que foi o preço médio que a gente colocou aqui, 1.000 ações vezes 15 reais. Só que daí teve tanta demanda, o público estava querendo tanto essa empresa aí, queria comprar tanto ela, que a empresa estava ofertando em torno aqui de 1 bilhão de reais em ações, e aí teve uma demanda de 2 bilhões de reais em ações, ou seja, a demanda superou a oferta da empresa o dobro, em 2 vezes, basicamente. Aí o que vai acontecer? Quando isso acontece, quando essa demanda ela supera a oferta da empresa em ações, ocorre uma coisa chamada rateio. Tá? Isso aí acontece bastante quando a empresa é boa, quando as empresas que estão abrindo capital são boas. E aí o rateio ele não vai te deixar comprar 1.000 unidades de ações igual você estava querendo. Como aqui a demanda superou a oferta em 2 vezes, a gente vai ter que dividir isso daqui por 2, né? Então, ó, 1.000 dividido por 2, você só vai conseguir comprar 500 ações ao preço de 15 reais. Então, ó, veja por que é tão importante você ficar atento a esse processo de abertura de capital. Sempre falar com seu assessor. Me manda as informações, me manda as notícias, eu quero acompanhar. Porque quando ocorre essa abertura de capital aí, você consegue muitas vezes pegar a empresa literalmente no início, né? Igual eu falei para vocês. Às vezes ocorre esse rateio, imagina, quando ocorre um rateio muito grande assim, a empresa ela já abre, no dia de negociação, já abre com valorização. Ela já cresce aqui bastante. Tem muita gente que usa esse tipo de estratégia, compra IPO para vender no dia seguinte. Eu não gosto, mas beleza, acontece. Então tá explicado esse rateio aqui já, que é. Essa distribuição de lote suplementar, quando a demanda supera a oferta, nesse caso que eu expliquei para vocês, né, que superou em mais de 50%, a instituição aqui, a empresa que está abrindo capital, ela pode oferecer um lote suplementar de até 15% dessa quantidade inicial. Então, muitas vezes você consegue comprar um pouquinho mais de ações do que você estava querendo. E oferta pública de aquisição, quando vocês verem esse termo aqui, é quando a empresa ela está fechando o seu capital na bolsa, ela está saindo do mercado. Perdão. Então, ela precisa adquirir as ações das pessoas que estão já no mercado para que ela consiga se retirar desse mercado. Beleza, pessoal. Aí aqui tem o horário de negociação das ações. No mercado à vista, é esse mercado comum de bolsa de valores que eu estou falando para vocês. Ele funciona das 10 às 17 horas da tarde. Tá? 16h55 aqui, porque os últimos 5 minutos é o call de fechamento, é a chamada para fechar o mercado. Então esse é o horário de negociação, que você vai conseguir comprar e vender suas ações. Aí você vê o fuso aí da cidade onde você está assistindo. Mercado fracionário, mesma coisa, né? Aquele que você compra de quantidades menores de ações, ó, das 10 às 16h55. Mercado a termo é mercado de derivativos, não expliquei ainda. Mercado de opções também não expliquei. Aqui esse ETF significa Exchange Traded Funds, significa fundos de índice. Eu vou explicar também fundos de índice para vocês em outra aula, também esse horário de negociação. Todos os ativos aqui do Bovespa Mais também, mesmo horário. Mercado de balcão organizado. Mercado de balcão geralmente é entre instituições financeiras.
E o mercado de opções também, esse horário aqui só muda 5 minutos. O que vocês vão usar, a maioria das pessoas, é esse, né, mercado à vista. E aí tem os aventureiros que gostam desse mercado de opções. Eu vou explicar para vocês, é o mercado mais complexo que existe, mas é um mercado que te possibilita ganhos muito grandes, tá? Ou ganhos ou perdas também, né? A maioria das pessoas perdem. Ok. Aí tem circuit breaker aqui e leilão. São dois termos que o circuit breaker não aparece muito. Aconteceu agora na pandemia recente aí, aconteceu vários circuit breakers. Mas quando acontecer e você estiver investindo, você não desespera, você começa a entender o que está acontecendo. Porque aí muita gente está investindo, aconteceu um trem desse, a pessoa começa a ficar nervosa, suador, né? Começa a suar frio. Aí saiu do circuit breaker, a pessoa vai lá e vende tudo. Ah, vendi tudo minha ação, não quero saber, não sei o que está acontecendo, vai quebrar a bolsa, nada disso, tá? Vou explicar para vocês aqui. E leilão ocorre praticamente todo dia. Em uma ou outra ação tem leilão. Esse circuit breaker aqui é quando a bolsa literalmente cai mais de 10%. Ela bateu 10% e aí um pouquinho mais, a bolsa ela paralisa negociações durante 30 minutos. Na pandemia teve um dia aí, se eu não me engano, tiveram mais de 3 circuit breakers em um dia só, ou seja, a bolsa ela caiu 10%, aí paralisou durante 30 minutos. Depois que voltou a negociação desses 30 minutos, a bolsa continuou caindo, ela alcançou queda de 15%, né, que daí ó, caiu para mais 15%, aí ficou parado por mais uma hora. E aí depois que a bolsa voltou a ser negociada de novo, a queda chegou até 20%, aí suspendeu o dia todo a negociação na bolsa. O trem foi tenso. Eu estava lá nesse dia, né? Mas graças a Deus eu estava só de observador. Não tinha ações nesse momento no mercado. Senão a ré teria sido grande, né? E aí, leilão. E aí, gente, por isso que é importante aquela questão do stop loss, né? Que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Quem tem stop loss e deixa um preço lá numa ação abaixo do preço que comprou, né? Digamos, comprei a 25 e deixei stop loss a 23. Quando ocorrer uma queda muito brusca dessa aqui, você vai conseguir vender antes que chegue em um cenário caótico desse de 20%. Ok? E aí o leilão, ele costuma ocorrer o seguinte, às vezes, do nada entra uma ordem muito grande em uma ação. Você está lá investindo numa ação que não tem muita liquidez, aí do nada vem uma ordem muito grande, uma ordem milionária lá. 5 ou mais vezes maior do que a média dos últimos 30 pregões. O que vai acontecer? Essa ação ela vai entrar em leilão. O leilão, ele basicamente vai ser... Ele vai dar uma parada, entre aspas, na negociação, mas o leilão ele é como se quem dá mais leva. Então você não consegue negociar enquanto está no leilão a ação. Só que depois que sai do leilão, as pessoas que já deixaram a ordem lá para comprar e para vender, muitas vezes elas já são executadas na hora. Tá? Então o leilão meio que ele dá uma travada na negociação das ações. Se o volume ele for aqui maior, entre 5 e 10 vezes a média, ele também entra em leilão aqui por 5 minutos. Se for 10 vezes, acima de 10 vezes a média, pode ir até 1 hora esse leilão. E ordens com valor 3% superior ou inferior à última cotação da ação também disparam o leilão. Ok? Beleza, então são conceitos que vocês também vão entender melhor na prática, mas eu espero que vocês não precisem passar por um desse daqui para aprender na prática, porque isso daqui é tenso pra caramba. Então nessa aula eu fico por aqui, aguardo vocês lá na próxima aula, boa continuidade de estudos aí a todos. Pessoal, tchau, tchau!